ti, fortaleza minha, eu espero em ti, firme nas promessas, tudo vai passar, mas a tua palavra permanecerá. Me rendi a ti, rasguei meu coração, fiel permaneci, mesmo quando o sol se pôs, eu te amei, te adorei, minha vida é tua, meu coração te dei. Os ventos podem até soprar contra mim, mas eu não deixo de crer. Tuas promessas protegi, guardei no coração, e da tua palavra não abro mão. Sinto florescer ao cheiro das águas, minha esperança. És meu redentor, porque vives, minha fé não morrerá. O Senhor não falhará. Os ventos podem até soprar contra mim, mas eu não deixo de crer. Tuas promessas protegi, guardei no coração, e da tua palavra não abro mão. Sinto florescer ao cheiro das águas, minha esperança. És meu redentor, porque vives, minha fé não morrerá. O Senhor não falhará. Estou mais perto, de ti estou mais perto. És o meu redentor, meu prazer é te ver. Estou mais perto, de ti estou mais perto. És o meu redentor, meu prazer é te ver. Sinto florescer ao cheiro das águas, minha esperança. És meu redentor, porque vives, minha fé não morrerá. O Senhor não falhará. Aleluia, o Senhor não falhará. Olá, meus irmãos, Deus abençoe a todos. Novamente estamos aqui para estudar a palavra de Deus, né? No último estudo nós falamos sobre a existência de Deus, essa série de Conhecendo a Deus, e nosso primeiro estudo foi a existência de Deus. A gente trouxe alguns argumentos filosóficos para atestar a existência dele, né? Falamos que ele é a causa, falamos que ele é um ser moral, falamos aqui que há um consenso universal, todas as pessoas estão procurando um Deus, e assim atestamos que o Senhor Deus que nós servimos,
ele de fato é um Deus existente. E nesse segundo estudo, a gente vai trazer sobre o ser de Deus. E eu queria que você abrisse a sua Bíblia, o Salmo 50, e o verso que vamos nos basear esse estudo está no verso 21. E o verso 50, e o capítulo 50 do Salmo. Bom, o capítulo 50 de Salmo, o Salmo de Asaf, aqui fala vai mostrar o poder de Deus, a sua sabedoria, e Deus dirige nesse salmo para dois grupos de pessoas. O primeiro grupo, ele vai falar, a partir do verso 5, ele vai falar dos seus filhos, e aí ele fala do culto. É interessante que essa passagem aí, ele diz aos seus filhos, que quando eles vêm cultuar ao Senhor, eles não estão pagando com o sacrifício. Os animais, que era assim a forma que se adorava a Deus, se entregava o animal ao sacrifício. E Deus disse: olha, esses animais que vocês estão me trazendo aqui, são meus. Então vocês não estão me pagando, porque já é meu. E ali vai levar ao pensamento para os seus filhos, que na verdade o culto, ele é uma gratidão, a nossa alma está em gratidão diante de Deus. Mas aí, a partir do verso 16, ele vai se dirigir agora aos ímpios. Aí ele diz que não adianta falar para os ímpios os meus preceitos, porque eles vão apenas falar de lábios. Então é algo passageiro. E aí ele fala que os ímpios escutam a minha palavra, fala até a minha palavra, mas vê um ladrão como amigo, se associa ao adúltero. Esse ímpio fala contra o seu irmão, difama dos filhos da sua mãe. E aí ele vai mostrar que não adianta falar para o ímpio, porque o ímpio não vai obedecer. Aí no verso 21, que é aonde eu quero me basear, Deus diz assim: tens feito essas coisas, falando para o ímpio, né? Você tem feito essas coisas e eu me calei. Pensavas que eu era igual, pensavas que eu era teu igual. Então o que é que o Senhor está falando para os ímpios? Vocês ímpios que ficam me louvando com os lábios, mas está abraçado com aquilo que não me agrada, vocês pensam que eu sou igual a você? Então veja que Deus está dizendo o seguinte: você quer, ó ímpio, fazer que eu seja como vocês querem que vocês desejam que eu seja? Então aqui nós vemos uma das características, identificamos uma das características do ser humano. Nós queremos humanizar Deus. Na verdade, nós queremos trazer Deus para a nossa ótica. Queremos que Deus seja aquilo que eu quero que Ele seja. E normalmente, nós queremos que Ele seja o meu provedor. Eu quero que Ele me traga livramento, que Ele me cure. Mas eu não quero compromisso real com Ele para a obediência, para negar os meus pecados. Então a gente pega Deus e queremos humanizá-lo. Eu quero um Deus que se identifique com a minha humanidade e também que se identifique com o meu pecado, que não fale do meu pecado. Então, é uma característica do ser humano que tentar pegar a Deus e trazer para a sua ótica. Um exemplo disso está ali em Êxodo, quando você vê Deus abalando o Egito com as 10 pragas, e o povo vendo aquilo, né? E aqueles escravos vê Deus livrando do grande poder que era o Egito. Esses israelitas viram Deus abrindo o mar vermelho, viram o mar fechando sobre o exército de Faraó, viu as águas amargas se tornarem doces, né? E aí eles viram, mas eles não viram Deus como Ele é de fato. A imagem de Deus eles não viram. Eles viram os milagres, mas eles não viram a imagem como Deus seria. Então, quando Moisés sobe ao monte, ele vai passar 40 dias no monte,
E aí eles querem construir uma imagem que eles acham que deveria ser esse Deus que abriu o Mar Vermelho, que livrou eles do poder do Egito. E aí eles querem construir uma imagem, porque eles precisam dessa imagem. Eles constroem o bezerro de ouro. Diz que Deus ficou irado. Deus, ele manda destruir aquela imagem. Ele não cabe dentro daquela imagem. E aqui nós identificamos com essa história, irmãos, que o homem, ele tem essa tendência de querer trazer Deus para o seu formato. É assim que eu quero que esse Deus seja. E Deus abominou e abomina isso. E é isso que o salmista está dizendo aqui nesse capítulo, que os homens querem viver a sua vida sem obedecer a Deus, mas quer que Deus esteja da maneira deles. Por isso que ele fala, vocês querem que eu seja igual a vocês? Eu não sou igual a vocês. E aí Deus se distingue de quem ele é, não é? E assim o homem sempre deseja, seja em qualquer lugar, o protestantismo brasileiro está passando por essa fase, que as pessoas querem que Deus seja esse Deus da vitória, o Deus que me dá, o Deus que me protege, mas às vezes para a praticidade da obediência, isso aqui eu não quero, não é mesmo assim, não é tanto assim. Nós construímos o nosso Jesus, é o nosso bezerro de ouro, como eu quero que ele seja. Meus irmãos, só há uma maneira de evitarmos esse erro. Veja, a única maneira de evitarmos o erro, de querer colocar Deus, a nossa própria imagem, é entender a revelação que Deus faz de si próprio, na palavra dele, nas Escrituras. Se nós queremos evitar de construir o meu Jesus, de construir o meu Deus como eu quero que ele seja, é só olhar para as Escrituras. Aqui nas Escrituras, a gente vai aprender qual é a natureza dele. A gente vai aprender a essência de Deus. E repito o que eu já digo, que há um convite de Deus, há um convite de Jesus, para que a gente conheça quem ele é. Porque conhecendo, nós iremos deixar de ser ignorantes da fé, vamos deixar de ser dependentes de falsos profetas, falsos pregadores. Então, quando nós olharmos para a Bíblia e procurar ali saber quem é Deus, e aí vamos nos libertar de conceitos que sejam conceitos construídos pelos homens para definir ali Deus conforme a sua concupiscência. Então, primeiro precisamos olhar para a Bíblia e perguntar para a Bíblia quem é Deus. Claro que a Bíblia, por Deus ser infinito, a Bíblia nunca vai mostrar em sua totalidade quem ele é, porque não tem como descrever totalmente como ele é. Mas a Bíblia apresenta aquilo que Deus quis se mostrar. E nesse segundo estudo, eu queria apresentar para os irmãos 4 características que Deus se revelou na Bíblia, que Deus assim se revela na Bíblia. E no próximo estudo vamos estudar mais 5 atributos, características de Deus. Então, a primeira característica de Deus que a gente pode encontrar na Bíblia, que Deus é infinito. Quando falamos que Deus é infinito, estamos dizendo que ele é infinito em seu ser e perfeições. Veja, ele é totalmente infinito. Deus não tem começo e nem tem fim. E ele é totalmente perfeito. A Bíblia diz que ele é absolutamente perfeito em sua natureza. Veja, Deus ele é revelado nas Escrituras como perfeito em seu ser, em seus atributos. Veja que diz Tiago, capítulo 1, verso 17. Veja como é profundo o que Tiago diz e define. Tudo de bom que recebemos e tudo que é perfeito vem do céu. Vem de Deus, o Criador das luzes do céu. Então veja, tudo que é perfeito, e não há nada imperfeito na criação de Deus. Então tudo que é perfeito vem do perfeito, que é Deus. E ele continua, ele, Deus, não muda, nem varia de posição. Olha que coisa, se Deus é infinitamente perfeito, então Deus não pode ser surpreendido,
Deus não pode ser pego de surpresa, Deus não precisa atualizar-se, porque Ele é perfeito. Porque se Deus mudar a sua opinião, então haverá escuridão, como Tiago diz. Se houver uma varia na posição de Deus, se isso mudar, então haverá escuridão, porque Ele deixou de ser. Então, Deus, Ele é infinito, Deus é totalmente perfeito, não há escuridão em Deus. Deus não pode dizer uma coisa para você e falar outra coisa lá na frente. Por isso que é importante que todos os servos de Deus examinem as Escrituras, porque ao examinar as Escrituras, nós estaremos aptos para distinguir uma música, para distinguir uma profecia, uma palavra de um pregador, porque aí você vai saber quem Ele é, porque Deus nunca muda, Ele é o que Ele é, como está nas Escrituras. Ele não é como eu, que muda, né? Como eu mudei, eu era magrinho, né? Hoje barba, tenho uma barriguinha e tal, eu mudo. Eu mudo as minhas opiniões quando um conhecimento me mostra uma verdade que me convence. Mas Deus nunca é convencido de uma verdade, porque Ele é a verdade. Um segundo atributo, uma segunda característica que eu trago de Deus, que Deus é único. Então veja, além de ter falado que Deus é infinito, Ele é único. Isso significa que não existe outros deuses. Não existe. Os deuses que são apresentados na história da civilização são todos construídos pela mentalidade, pela ideia do ser humano. Todos eles. Todos eles. Para a gente ter uma ideia, na cultura grega, tudo que se movimentava, eles colocavam um deus como adoração. Então, tudo que se move vem do homem. O homem cria os seus deuses. Mas o que nós aprendemos nas Escrituras é que Deus é único. Deus não tem ninguém por perto. Deus não tem ninguém com uma essência de divindade que mereça algum atributo de alguma adoração. Não há ninguém. Somente Ele é o único. Antes dele nunca existiu. Depois dele só a criação. Então Deus, Ele é único. Quando alguém olha quando Deus olha para um lado, não tem ninguém, do outro lado ninguém, nem atrás, nem na frente. Então Ele é o único Deus. Por isso que Ele aborrece a idolatria, porque os homens colocam coisas, deuses conforme a sua mentalidade, mas deuses que atrás daquela imagem não tem ninguém, porque Deus é único. Deus aborrece tanto isso, que em Deuteronômio 27:15, ele diz o seguinte: maldito, veja que ele diz, maldito o homem que fizer imagem de escultura ou de fundição, abominação ao Senhor. Veja como Deus, ele sabe que só existe Ele, não existe ninguém contra Ele ali, ninguém está ao lado dele, ninguém, absolutamente ninguém. Então Deus diz: eu abomino isso, porque só tem eu aqui. Então veja que ele diz: eu abomino porque é obra da mão do artífice, e a pusei em um lugar escondido, e todo o povo responderá amém. Ou seja, ele aborrece quando o ser humano faz um formato de uma divindade e se dobra diante daquela divindade e diz amém. Mas na verdade esse ser humano está se dobrando a essa estátua, a essa escultura, mas de fato não existe ninguém ali como divino, apenas uma imagem. E o homem vira as costas para o único Deus verdadeiro e vai atrás dos deuses conforme o seu pensamento. Então não existe nenhum outro ser que se compare a Ele ou que compartilhe a sua natureza divina. Somente Deus pode declarar, como declarou em Êxodo, capítulo 3, verso 14, Deus diz: eu sou o que sou. Ninguém pode fazer essa declaração, eu sou o que sou, a não ser o único, Ele. Porque depois dele, são criações. A criação não pode dizer, eu sou o que sou. Tudo depois dele tem fim, menos Ele. Então, meus irmãos, às vezes, quando eu era novo convertido, eu tinha uma imagem que o diabo estava lutando com Deus. Na verdade, o diabo
não tem como confrontar Deus, porque ele é criatura. Na verdade, Deus não criou o diabo. Ele criou um anjo, Lúcifer. Ele, com a sua maldade, tornou-se o diabo. Mas nem o diabo pode confrontar Deus, porque Deus é o único poderoso. O diabo está abaixo de Deus. Ele não é um inimigo, ele é inimigo da obra de Deus, mas confrontar Deus ele não pode, porque Deus, ele é único. Claro que é preciso que se diga que existem outros seres espirituais, como anjos, não é? No entanto, eles não são deuses, são eternos, não são eternos porque eles foram criados. Isaías 46, 9 diz assim, ó, olha que coisa magnífica. Assim diz o Senhor, Rei de Israel, e seu Redentor, o Senhor dos Exércitos. Eu sou o primeiro e eu sou o último, e fora de mim não há Deus. Olha que magnífico. Veja, eu sou o primeiro e eu sou o último. E nesse começo, esse fim, não existe nenhum Deus ao meu lado. Somente eu sou o que sou. Uma terceira característica que a Bíblia revela a pessoa de Deus. Primeiro nós falamos aqui que Deus é infinito, totalmente perfeito. Falamos que Ele é único, não há ninguém que se compare a Ele, não existe deuses, Ele é único. E a terceira é que Deus é uma pessoa. O que nós queremos dizer com isso? Veja, o ser único que adoramos, o qual criou o universo, não é uma mera força inseparável da matéria. É sim um Deus vivo e verdadeiro, um ser pessoal, inteligente, racional e moral. O que é que nós estamos querendo dizer com isso? Se Deus fosse uma força, apenas uma força, Ele não estaria se envolvendo com a sua criação. Ele não ia amar, Ele não ia se alegrar, não ia se irar. Então, quando nós declaramos, quando a Bíblia apresenta Deus como uma pessoa, está dizendo que esse Deus poderoso e único, Ele se relaciona com pessoas. São seus atributos comunicáveis. Deus, Ele fala, Ele vê, não é? Ele conduz os seus servos com a sua presença. Então, Deus é uma pessoa. Assim como nós, seres humanos, somos pessoas inteligentes, assim Deus é. Quem nos criou não pode ser uma força. Veja o que diz Isaías 66, verso 2, só para termos uma ideia. A minha mão, diz o Senhor em Isaías, a minha mão fez todas as coisas e todas vieram a existir. Veja, a minha mão. Então a Bíblia apresenta Deus como uma pessoa que se relaciona. Então minha mão, os meus olhos, a minha boca fez. Então Deus não é uma ideia que não se envolve com as suas criaturas. A Bíblia apresenta que Ele é uma pessoa. Por último, queremos trazer a quarta característica que assim a Bíblia apresenta sobre a essência de quem é Deus, a sua característica. Primeiro nós falamos que Deus é infinito, perfeito, que Deus é único, só existe Ele. Depois falamos que Ele é uma pessoa que se relaciona, que fala, que vê, não é? Que cuida da gente, que se alegra. E por último, Ele é autoexistente. Isso quer dizer o seguinte, que Deus, Ele não depende da criação, das criaturas para existir. Deus não precisa de mim, Deus não precisa de você, Deus não precisa da igreja para dizer que Ele está vivo. Deus é antes de tudo. Se a criação viesse primeiro, depois Ele dependeria da criação. Mas Ele não é um produto da criação. Ele é o primeiro. Ele, antes que as coisas existissem, antes que nós fôssemos criados para cantar para Ele, antes dos nossos louvores, antes das nossas expressões, Ele já era. Ou seja, Ele é autoexistente. Ele vive por si. Ou seja, Ele tem vida em si mesmo. Então, Deus não poderia não ter feito nada, pois sua existência eterna é suficiente. Se Deus quisesse não criar nada, Ele
não criaria nada e ele existiria da mesma forma. Deus é o único, veja, Deus é o único que tem vida em si mesmo. Nada, tudo que se vê na criação se termina, tem um começo e um fim. Mas Deus é o único que tem vida em si mesmo. Paulo vai dizer lá em Efésios 1:11 da seguinte forma, olha o que Paulo diz: todas as coisas são feitas de acordo com o plano e com a decisão de Deus. Veja, todas as coisas são feitas de acordo com o plano dele. Então, de acordo com a sua vontade e com aquilo que ele havia resolvido desde o princípio. E quando Paulo fala isso, e aqui em Efésios 1:11, quando ele traz esse atributo de Deus, ou seja, Deus, ele fez todas as coisas. Então, antes dele escrever, de determinar, de manifestar a sua criação, ele já existia. Então, Deus não depende de nós, Deus é Deus. E assim, meus irmãos, eu quero concluir, diante daquilo que nós aprendemos, que Deus é infinito, Deus é único, Deus é uma pessoa e Deus é autoexistente. O que devemos refletir para nós hoje essas verdades? Primeiro, que os nossos caminhos têm um limite, mas o caminho de Deus é infinito. Veja, o que me traz isso como esperança? O meu caminho, ele tem um limite. Eu não posso chegar, hoje é terça-feira, eu não posso chegar na quarta, mas Deus já está na quarta. Eu não posso dar um salto de março para abril, seria até bom, né? Sair dessa crise que nós estamos passando e dar um salto de 3 meses, mas nós não conseguimos, há um limite. Mas Deus já está em maio, Deus já está em junho, Deus já está em 2021, Deus já está no fim de todas as coisas. Isso me ensina que, às vezes, nós queremos que Deus esteja aqui agora, que Deus resolva questões que eu acho que ele devia fazer isso, e que ele agisse dessa forma. Deus não olha dessa forma. Nós somos limitados. Quando nós lançamos ou usamos a nossa ansiedade, a ansiedade é você trazer o futuro para o presente. E aí Deus tem uma repreensão sobre os ansiosos. Jesus falou que não andeis ansiosos por qualquer coisa, né? Por que diz isso? Porque você tem um limite, você vive aqui, você vê o agora aqui. Às vezes você vê algumas coisas acontecendo, você vê, poxa, por que isso está acontecendo? Nós somos limitados a ver isso. Mas quem está lá na frente, quem está no futuro, só existe um que está lá. Na verdade, são 3, né? A Trindade está lá. Então, veja que a Bíblia recomenda que a nossa ansiedade, esse desejo de querer trazer o futuro agora, que as coisas se resolvam, a Bíblia diz, lance sobre Ele, aquele que é o único que está lá, lance sobre Ele toda a vossa ansiedade, que Ele vai cuidar de você. Olha que coisa magnífica. Apesar que o meu caminho não consegue enxergar o que vai acontecer, Deus é o único que está lá no futuro e diz, não se preocupe, essa ansiedade que você está tendo, lance sobre mim, porque no presente eu estou cuidando de você, apesar que você não enxergue coisas que você queria ver, mas eu estou no controle, porque eu sou o único que está no futuro. Glória a Deus por isso. Uma segunda lição que nós aprendemos para nós, que não devemos agarrar em coisas. Deus é único. Veja, se Deus é o único que está na eternidade, é o único Deus, Ele quer dizer o seguinte, que nós não devemos agarrar em pessoas ou coisas para lançar a nossa vida sobre essas coisas, se Ele é o único. Então veja, a rebeldia do homem, o pecado de fato do homem, não é o beber, não é o fumar o cigarro, vocês são consequências do pecado. O pecado do homem é virar as costas para o único Deus que pode completar a vida desse homem. Esse é o pecado. O homem deixou de glorificar aquele que é único para se agarrar em coisas, construir os seus deuses, amar, adorar pessoas.
Então, quando nós vemos que Deus é único, que a Escritura apresenta, quer dizer o seguinte, que nós devemos nos agarrar naquele que é único, que é Deus, é o único que deve ser glorificado. Não devemos agarrar em coisas, porque não há nada lá no amanhã, a não ser a presença do Deus poderoso, que é único. Terceiro, para nosso aprendizado, é que Ele não é uma força. Ele fala conosco e nos orienta. Então, Deus não é uma força que não está se relacionando com você. Não. Deus é uma pessoa. Ele fala, Ele nos adverte. Ele está na sua sala, Ele está comigo aqui. Eu ouvi ontem um vídeo, eu assisti um vídeo ontem, na verdade eu ouvi, que uma líder estava cantando lá, de repente gostou daquele canto e disse: Deus está aqui. Perfeito, se ela afirma que Deus está ali. Agora, se o pensamento é: Deus está aqui porque eu estou sentindo, independente se eu sinta ou não sinta, independente se tem uma música para me emocionar ou não, Ele está. Porque Ele não é uma força, Ele se relaciona com os seus servos. E por último, para que nós possamos aprender, olhando para as características de Deus, não há nada que resista à sua vontade. Se Deus é autoexistente, se Deus ele não depende de coisas, então não há nada que possa resistir à sua vontade. Não há nada. Ele é poderoso. Então ele tem todo o poder de fazer o que ele desejar, o que ele quiser fazer. Porque ele é autossuficiente. Ele não depende de pessoas para que se dê certo. Deus não está esperando um advogado: por favor, faça isso para o meu servo. Ele não depende. Ele é autoexistente. Ele não depende da criação. Ele é autoexistente, é todo poderoso. Diante daquilo que nós aprendemos nesse estudo, que o nome dele seja glorificado em sua vida, meu irmão. Que você ame esse Deus pelo que ele é, e não pelas coisas que ele faz, pelo que ele é. Ele é infinito, totalmente perfeito. Ele é único para nós. Ele é uma pessoa que se envolve conosco. Ele é autoexistente. Que o Senhor venha nos abençoar. Que Deus lhe abençoe, em nome de Jesus.